Olá, meus amores, Mundo Místico 888, eu sou Dayana. Vamos de segunda-feira. Segunda-feira da pessoa amada, pensa no amado, pensa na amada. Escolha aqui uma das duas opções, ouça as duas. Obsidiana, olho de tigre, pedra preta ou a pedra marronzinha. Lembrando que as leituras são coletivas e intuitivas, canalizadas. Peço que você pegue somente aquilo que você sente no seu coração que fala com você. Para uma leitura particular, única, voltada somente para a sua energia, chame através do WhatsApp. O número está aí acima. DDD 21, número 98615 4945. Mande uma mensagem pelo WhatsApp que a gente combina a leitura. Eu estou fazendo leituras particulares para vocês hoje, na segunda-feira, dia 22. Certinho? Vamos lá? Escreva aí no campo dos comentários: eu sou amor, eu sou uma mulher de fé, eu sou iluminada, eu sou prosperidade, eu sou um imã de prosperidade e eu sou protegido, protegida. Obsidiana negra para trazer proteção aqui, ancoramento para nossa mesa de trabalho. Vamos começar com a energia do tarô. Peço licença para entrar no seu campo espiritual, no campo espiritual de todas as pessoas que você trouxer aqui na mesa. Peço orientação e guiança de todo o povo da luz, de toda a espiritualidade. Por favor, espiritualidade, povo cigano, cigana esmeralda. Minha cigana, não me desampare. Opchauriô. Segunda-feira da pessoa amada. Segunda-feira do amado ou da amada, de quem se conectou aqui com a nossa primeira opção, pedra obsidiana negra, pontinha de obsidiana negra, 8 de copas no campo mental. O 8 de copas é aquela energia de limpeza. Tem uma limpeza acontecendo, essa pessoa pode nem estar percebendo, é uma catarse. Pode estar passando por algumas dores, né? Bem, ela não está, gente. Mentalmente, 8 de copas não é um estado mental bom. 7 de copas, 5 de copas no fundo do deck. Óbvio, aqui é a energia de uma catarse, de uma limpeza. Essa pessoa pode ter tido uma crise de choro, uma crise de dor de cabeça. Tem aqui uma questão com um surto, tá? Um surto emotivo, emocional. Tem esse 3, da onde eu tirei 3, gente? Tem esse 5 de copas. Esse 5 de copas tá trazendo muito uma energia de alguém que tá super arrependido pelo que tem feito nos últimos tempos e pelo que tem deixado de fazer também. Tem uma coisa aqui com um trabalho que não essa pessoa tá sem foco no trabalho. Existe um arrependimento sobre uma dedicação. Essa pessoa entende no dia de hoje que ela poderia ter se dedicado mais, que ela poderia ter valorizado mais alguma relação, alguma situação material na vida dela, que ela tinha ali condições. Tá vendo o 8 de ouros aqui? O cara tem condições de cuidar, mas só que não cuidou. Alguma coisa está sendo retirada da vida dessa pessoa. Mentalmente existe um desconforto. Vejo que é uma pessoa que precisou se posicionar algum tempo atrás, alguns dias, ou alguns meses, ou até mesmo hoje está precisando se posicionar e essa pessoa não tem coragem de se posicionar com clareza, com verdade, com alma, com decência. Gente, no mental, 8 de copas,
com o 7 de copas, eles não combinam, porque o 8 significa limpeza, e o 7, na minha concepção, em todas as minhas leituras, eu vejo o 7 como uma intoxicação. Então parece que essa pessoa ela faz esse caminho. Ela parece que ela vai se limpar, parece que ela vai se libertar, e ela começa a fazer a catarse, daqui a pouco ela se intoxica novamente. Com o que? Eu não sei. Aqui, o veneno tá aqui. Tem alguma coisa que essa pessoa tá tentando reter na vida dela, prender na vida dela, tá vendo? Alguma coisa que ela muitas vezes entende que faz mal para ela, mas ela desiste. Ela desiste de retirar da vida dela. Tem um veneno sendo tomado. Tem um veneno sendo administrado aqui. E ela entende que faz mal para ela. Materialmente. Campo material. 5 de paus. Campo material. Arcano da lua. Campo material. Gente. Arcano do 4 de espadas. Eu tô sentindo aqui que no campo material existe muita luta, muito esforço, mas essa pessoa tá cansada. Cansada de lutar e não ver resultados. Procurando um caminho que não leva ela no lugar que ela... Essa leitura tá muito estranha, vai ficar confusa para vocês. Optá, cigana, por favor. No campo material tem um 5 de paus com arcano da lua. Eu vejo essa pessoa com problemas de materializar o que ela deseja, porque lembra daquele caminho que ela estava buscando, aquela limpeza que ela estava buscando, e que mentalmente ela consegue às vezes acessar, mas essa pessoa tem muitas oscilações. É isso, eu tô acessando o campo de uma pessoa que oscila muito. Que uma hora você pensa assim, nossa, essa pessoa ela vai por um caminho maravilhoso, ela vai conseguir se libertar, porque existe uma necessidade de uma libertação aqui. Mas quando você olha para o lado e deixa de acompanhá-la, ela já se perdeu novamente. Isso é mentalmente e materialmente também. Ela nem está fazendo mais esforço para se levantar. Ou quem está contra ela, os demônios que estão contra elas, 5 de paus, nem estão mais fazendo esforço para manter ela ali presa, aprisionada naquela confusão, porque sabe que ela não está encontrando o caminho da libertação. Ela está cansada. Tem uma coisa aqui de uma pessoa se sentindo fracassada. Ok, clarifica essa leitura, por gentileza. Clarifica essa leitura, por gentileza. Esse tarô, ele é bem difícil de... Ok. 4 de ouros, a imperatriz. Pois é, gente, que isso, que contraponto, hein? Essa pessoa poderia ter tudo e, no entanto, não é que ela se contenta com pouco ou quase nada, mas parece que ela não consegue acessar esse tudo que ela já enxergou. Parece que esse tudo que ela entende que existe, ela já enxergou, talvez ela já tenha até alcançado, de uma forma ou de outra, ela
tá oscilando aqui, tem a figura do ceifador. Eu vou precisar clarificar mais essa leitura, gente. Vocês me perdoem, tá? Tá confusa, mas vocês vão entender perfeitamente, principalmente se essa leitura é para o seu ser de luz. Você sabe que essa pessoa tá com problemas emocionais e espirituais. Então não é fácil, tem uma questão aqui com a mãe, muito complicada, uma questão com a família, né? É uma pessoa que muito provavelmente não consegue ter esse apoio materno. E ao mesmo tempo tem aqui uma reverência muito grande à figura da mãe, à figura de uma estabilidade também, uma necessidade de ter uma estabilidade. O que mais essa pessoa quer na vida? Pessoa enquanto ego, tá? Não tô falando enquanto alma. O que mais o ego dela quer é ter uma estabilidade financeira, material, uma família, ter, como diz o Hélio, né? Casa, carro, apartamento. Mas não só isso, ter isso estruturado, ter isso consolidado e levar isso como troféu para a vida dele, para a vida dela. Mas eu sinto que essa pessoa, ela persegue muito isso. Casa, carro, apartamento. Não é isso que a alma dela quer de verdade. Ele ou ela quer ser entendido, compreendido, amado. Amado por uma mãe, amado por uma mulher, reverenciado por uma família, né? Ter aqui um encontro. Se tornar completo, sendo que esse serzinho, ele não percebeu ainda que ele é completo. Independente da mãe, independente do pai, independente dessa mulher que ele ou ela tá atrás, ou mulher ou homem, não sei, tá atrás de uma imperatriz aqui para buscar validação. É isso, essa pessoa ela busca a validação de alguém, sendo que a gente não precisa de validação de ninguém. Nós somos inteiros, completos. A sacerdotisa, existem muitos segredos, muitas coisas no oculto. A Lua já falava disso. Tem um caminho aqui que está sendo seguido por essa pessoa, um caminho que não leva a lugar nenhum. Um caminho que não leva ele a lugar nenhum. Eu não sei que caminho é esse, eu não sei se é uma religião, eu não sei se é um estudo, eu não sei se é um trabalho, eu não sei se é um pensamento, eu não sei se é uma crença limitante, eu não sei o que é exatamente, mas eu vou verificar aqui para vocês. Optcha, cigana, por favor, não me desampare. Minha linda cigana, 8 de copas. A imperatriz. Interessante, veio a mesma imagem do cisne que tem naquela outra imperatriz. Essa pessoa, ela tem uma verdadeira adoração por uma imperatriz aqui. Isso aqui não é nada construtivo para ele ou para ela. Por que não é nada construtivo? Porque a adoração que ele tem por uma mulher, por uma pessoa encarnada, tá? Não tô falando a energia da imperatriz pode ser interpretada como a energia de Gaia, mas não tô associando a imperatriz nesse sentido aqui a Gaia. Tô associando a energia da imperatriz a uma mulher que tem o seu mérito, a um homem que tem o seu mérito por si, mas tem como fã-clube um dos membros a sua pessoa amada. Então a sua pessoa amada tem aqui, ó, 4 de ouros. Ele tem uma adoração por uma pessoa. Tá? Ele tem uma adoração. Talvez ele não saiba. E essa adoração prende ele, sufoca ele.
Não sei se é a pessoa que prende, que sufoca, mas eu sei que isso impede que ele tome o rumo dele. E que rumo é esse? A libertação. A libertação das drogas, a libertação dos vícios, que são drogas, dos hábitos ruins, da má alimentação, dos péssimos hábitos comportamentais. A adoração em si é um vício, uma droga, algo que corrói, que limita. Por que que ele tem essa adoração? Por que isso? Se acha o patinho feio. Acha essa pessoa o cisne. Lindo, maravilhoso. Pode ser um chefe? Pode ser um chefe. Pode ser a mãe? Pode. Pode ser a mãe que nunca participou da criação dele? Pode. Pode ser uma ex? Pode, que se acha. É uma pessoa que se acha aqui. A imperatriz, gente, é sempre uma pessoa poderosa que se acha, que se coloca numa postura de poder. Mas a imperatriz tem luz e sombra. É um arquétipo. Todos os arquétipos têm luz e sombra. Mas aqui a gente nem está falando do arquétipo imperatriz. A gente está falando da sua pessoa amada. Que nada tem a ver com a imperatriz. Nem com a luz, nem com a sombra. A morte. Sete de copas com a morte, gente. Tem um problema aqui. Eu tenho um problema pontual de alguma pessoa que pode ter passado mal ou vai passar mal. Tem intoxicação alimentar. Em alguns casos extremos aqui, como alcoólico. É assim que se fala? Não sei. Pode ser que seja. E... ok. O que essa morte traz mais aqui? Eu vejo que essa pessoa, ela começa a perceber, a partir de hoje, nos próximos dias, que ou ela muda, ou não vai dar muito certo para ela. Porque as pessoas não estão mudando por ela, não estão ajudando ela. Ela pode ajudar os outros, mas tem poucas pessoas ajudando ela, ajudando de verdade, sabe? Poucas pessoas. Colocar pilha é fácil, ajudar de verdade. 5 de paus. 4 de ouros. Fora isso, essa pessoa ela é bem apegada a um contexto aqui caótico. Disso vocês já sabem, né? Eu vejo que essa pessoa ela fica presa nas opiniões alheias, presa também em algum tipo de complô contra ele, contra ela, cavaleiro de espadas. É isso mesmo. É uma pessoa que não consegue se libertar. Por isso que eu falei para vocês, quem tá dominando, quem pensa que domina, essa pessoa não tá fazendo nem muito esforço, porque parece que para manter ele ali preso, sabe? Porque parece que essa pessoa ela tá sem forças. Ela tá eu vejo uma pessoa alienada. Bastante alienada. Ok. A lua. A temperança. Gostei. E o quê? E o 8 de paus. Pessoal, alguma coisa aqui que essa pessoa esperava resolução, clareza, há algum tempo,
talvez há mais de um ano, para ter uma resolução sobre uma situação que estava presa. Essa situação anda. A morte, a temperança tem ali depois, 13, 14, tem andamento aqui, dentro de um processo, dentro de uma situação, uma mensagem chega, um trabalho, essa pessoa ela consegue esse trabalho, tem uma informação que essa pessoa acessa no dia de hoje, que é uma informação importante, e para alguns aqui tem eu falei aqui de um problema com a saúde dessa pessoa. Para alguns aqui, foi muito importante essa pessoa se sentir mal, ir até o hospital, porque aí ele vai começar a poder tratar algo sério, que talvez estivesse sendo não olhado. Vocês fiquem despreocupados, porque quando vem essas informações aqui, são todas informações de luz, e fala assim, algo que estava no oculto, na saúde dessa pessoa, vem à tona, porque essa pessoa passou mal. Mas foi bom, foi melhor assim. Parece que há algum tempo ela já estava precisando fazer um exame simples. Exame esse que revela algo aqui na saúde dela. Talvez ela pare um pouco de brincar, um pouco com a saúde, talvez ela deixe de idolatrar pessoas e comece a pensar um pouquinho mais nela, talvez, né? Talvez. Fala de um dia onde ela tá tendo muito problema para soltar o que ela tem. A gente começou aqui falando de soltar, de deixar ir. Essa pessoa ela tá tendo problemas aqui de fluxo. Para alguns aqui, problemas intestinal ou problemas no sistema cardiovascular. E também, pessoal, o que eu quero explicar para vocês aqui, que é esse problema ali de 2 vezes o 4 de ouros. O problema dessa pessoa com prosperidade material é que ela não acredita no fluxo divino do dinheiro. E se você está com esse problema também, por favor, pelo amor que você tem a Deus, acredita, tenha fé. Tenha fé, compra o que você quiser com o seu dinheiro abençoado. Eu tenho certeza que quando você compra com fé, quando você paga alguém com amor, quando você se presenteia com carinho e responsabilidade, não tem problema nenhum você gastar o seu suado dinheiro, tá bom? Eu tô vendo aqui um problema de não vou gastar, mas também não vou ter, e também quando eu não gasto eu não tenho, e quando eu não compro eu tenho uma prisão aqui. Um paradoxo bem complicado, tá? Alguma coisa que essa pessoa precisa deixar sair pelo ladrão. Eu vejo essa pessoa tendo muitas catarses esse fim de ano. E para começar aqui, eu vejo essa pessoa se sentindo muito mal, chorando muito, para começar, tá? Depois do choro, vocês sabem o que acontece, né? Aí, quem tem catarses espirituais, emocionais, sabe como são. Complicado. Vou pegar 7 saia. Vamos lá. Em 12, ok? 12, eu vou ver como essa pessoa está em relação a você. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. É óbvio que a leitura ela tem um dono, 2, 3, tem alguns donos. A leitura não é para todo mundo. Infelizmente, é uma leitura coletiva que em partes pode servir para você, outras partes não. Mas se ressoar,
diz gratidão. Se não ressoar, com certeza amanhã pode ressoar. Eu tenho aí mais de quase 1000 vídeos gravados na plataforma. Tenho certeza que você vai achar a sua segunda-feira certa. Optcha, cigana, segunda-feira, pensamentos e sentimentos, próximas atitudes. Coração, bom, né? Bom porque fala que o sentimento tá na frente de tudo, pelo menos nesse momento. É um momento que o sentimento tá na frente de tudo. Essa aqui é a carta do coração, né? Mas na origem, no baralho cigano, o nome dessa carta é Os Sentimentos. E os sentimentos bons, os sentimentos de amor, de carinho, de respeito, de amizade. Eu vejo que isso vem na frente. O que vem atrás a gente vai ver ainda, mas essa pessoa, ela pensa em você com sentimentos bons. Pode acreditar. Tem a lâmina na carta, que fala de uma comunicação, que fala de uma vontade de se expressar, de expressar esse sentimento, né? De estar mais perto, de demonstrar afeto. Aqui vem os pássaros para reforçar a questão do falar, do querer estar perto, do querer conversar, do querer ouvir aquela música que vocês sempre ouvem juntos, juntas, ou pode ser que cada um esteja num canto do planeta, né? Um no Japão, outro aqui no Brasil, mas vocês estão em consonância. Existe uma consonância aqui, existe uma vibração que está colocando vocês numa mesma sintonia. É isso que a cigana está falando aqui para mim. É uma mesma sintonia. A carta do caixão. Esse discurso aqui, que vocês estão na mesma sintonia, vem a partir de uma perspectiva que nós percebemos que algo está sendo transformado dentro dessa pessoa. Algo está sendo mudado dentro dessa pessoa, na energia dessa pessoa. Pois é. Ela está conseguindo acessar com mais profundidade os sentimentos dela. E quando ela acessa os sentimentos dela por você, ela entende que essa aliança, que esse vínculo, que essa parceria, que esse amor, que essa conexão é uma conexão que faz bem para ela, fez bem e que ela quer mais. Ou ela quer mais, ou ela pretende dizer isso para você. Essa pessoa, ela tá olhando você à distância. Carta do chicote. Olha só, tem aqui alguma informação truncada, algo que disseram sobre você, que essa pessoa, ela desconfia ser errado, uma informação equivocada, uma informação inverídica, mas eu sinto que ela não esclareceu isso ainda com você. Eu sabia que quando apareceu os pássaros ia ter algum lance de fofoca aqui. E isso apareceu aqui na mesa e agora eu tô precisando falar de uma forma ou de outra. Então eu tô sentindo aqui uma energia de algum tipo de fofoca, que sim, essa pessoa cortou, ela pode ter encerrado o assunto. Não me fala sobre isso, não quero falar, não quero ninguém falando sobre isso. Mas eu sinto que isso pode estar ainda reverberando, principalmente no seu campo. Isso pode, de alguma forma, você nem saber o que é, mas te dá um apertozinho no peito,
uma falta de paz, sabe? Por quê? Porque nós estamos em todas as partes, né? Por mais que nós somos seres espirituais, e se a gente não tá lá, alguém da nossa tribo tá. E tá falando muito disso aqui, que vossos ancestrais tá te dando aqui algumas orientações de como se comportar em relação a essa pessoa e de o que também aceitar e não aceitar. A carta dos livros e a carta do trevo. Isso aqui eu não entendi. Pois é, pessoal, o que tá me passando aqui? Me passa que existe algo que precisa ser conversado, esclarecido. Existe algo que precisa ser dito por essa pessoa. Eu sinto que essa pessoa ela é cheia de mistérios, cheia de mistérios e cheia de também pessoas que vêm tentando afastar vocês, separar vocês e dividir vocês, segregar vocês, né? Se essa pessoa, se ela fosse um pouco mais conectada, e eu tô falando, não é conectada espiritualmente, não é a alma, não é o espírito, é conectada da forma de expressão mesmo. Se ela conseguisse se expressar, se ela conseguisse ter abertura, liberdade de falar com você algumas coisas que ela não acredita, porque a alma dela não acredita, mas que de vez em quando bate de dúvidas no mental dela, porque já foram ditas muitas coisas ruins a seu respeito, e eu não sei o que é, só sei na individualidade. No coletivo não dá para eu saber o que foi dito de ruim para você, de você, a seu respeito. Sei que alguém pode ter falado justamente que você não serve para ele, não serve para ela. Por conta disso, aquilo e aquilo outro. Ele ou ela encerrou o assunto, mas aquilo ficou reverberando na mente desse ser de luz. Tanto é que está aqui. Mas ele e ela não têm essa força para... Tem força para encerrar o assunto, mas não tem força para encerrar isso dentro dele, dentro dela. Tampouco para te contar, para te falar, para te dividir contigo aquilo que talvez seja um peso para ele ou para ela. Então eu tô vendo aqui uma pessoa que está carregando algum tipo de peso e questões de fofoca, gente. É tão fuleiro esse assunto que eu tô tratando aqui com vocês, é tão besta, mas é o que trava. É uma coisa que trava essa pessoa. E é uma coisa que trava e que coloca ele ou ela pensando e repensando, será que realmente vale a pena eu me entregar de corpo e alma? Será que realmente vale a pena? Será que eu tô sentindo certo? Complexo, né? Vamos ver o que Pombogira traz pra você. Laroê, moça bonita. Por favor, espiritualidade da luz, cigana esmeralda, Opchá. Soberania interior. Comprometa-se com você antes de tudo. Sua lealdade a si própria é o que sustentará suas vitórias ao longo da vida. Se colocar em primeiro lugar, ao se colocar em primeiro lugar, você cria a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio. Tá vendo essa linda aqui, ó? Se coloque em primeiro lugar. Soberania interior. Comprometa-se com você, sendo você homem ou mulher. Entenda que a sua soberania interior tem que estar fortalecida, porque se você não é leal a você, quem vai ser, meu amor?
Então escreva aí: hoje eu escolho ser leal a mim mesma. Hoje eu escolho ser leal a mim mesma. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho. Gratidão pelo seu respeito. Gratidão pela sua amizade. Não esqueça de deixar o like. Like é muito importante, pessoal. É tão importante quanto você assistir esse vídeo. Muito obrigada. Segunda opção, olho de tigre. Segunda opção, segunda-feira, pessoa amada, pensa aí na sua vida, traga sua energia para o momento atual. Vamos ver a segunda-feira. São 22, né? 22. Optar, cigana, por favor. Não me desampare. É dia 22, segunda-feira. Mental da pessoa amada, de quem se conectou com olho de tigre. 4 de paus, pessoal. 5 de espadas. O homem pendurado. Bem, tem uma questão aqui dessa pessoa. Ela pensou que ela fosse entrar em harmonia. Ela pensou que ela fosse entrar de férias. Ela pensou que ela fosse ficar bem. Ela pensou que ela fosse ficar um pouco mais tranquila a partir de agora. Mas às custas de quê? Ou às custas de quem que ela tá entrando em harmonia? Existe um sacrifício aqui acontecendo, entende? E mentalmente ela tá pensando: caramba, tudo bem, tô curtindo isso aqui, tô aproveitando, tô indo para uma festa, tem até uma confraternização talvez, mas ela tá pensando: eu não. Tem uma coisa de uma vitória sem honra, sabe? Sacrifício. Pois é, faltou constância, falta verdade. Essa pessoa, ela não se entende como que ela tá vivendo ali uma verdade. O que ela tá vivendo ali parece que não tem. É um resultado que ela alcançou, mas não era bem aquilo que ela queria. Eu vou pegar mais uma para o campo mental. Ok, mais uma. Tá, 5, 6. Agora entendi. Ok. Essa pessoa, ela tá fugindo aqui de algum tipo de compromisso. Ok? Ela tá fugindo aqui de algum tipo de compromisso. Compromisso importante que é com questões familiares ou questões assim, trabalho, confraternização no trabalho. Aí a torre no fundo do deck, veio o homem pendurado, agora veio a torre. Gente, tem um problema aqui, um problema de questão mental. Eu tenho um problema de uma pessoa que ela não tá conseguindo lidar bem com o outro. E existe até um status quo aqui que ela tanto queria alcançar, mas ela tá fugindo agora.
Ela queria tanto que chegasse nesse ponto, mas a coisa foi... As leituras hoje, elas estão bem tranquilas. Enfim, pessoal, eu estou falando aqui de uma pessoa que nadou, 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 e quando chegou na praia, pensou assim: nossa, aqui é a praia? Pra que eu nadei tanto? Sabe? Ou nadou, 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 deixou alguém para trás, se arrependeu de ter deixado alguém para trás. Tem uma fuga aqui. Tem uma fuga acontecendo. Essa pessoa, ela sente que ela não tem honra o suficiente para estar comemorando o final de ano, para estar comemorando junto com os colegas de trabalho. Tanto é que tem uma torre aqui, ó. Tem um colapso, né, acontecendo, né, gente? Estado mental tá colapsado. O que tá no campo material dessa pessoa? Por favor. Arcano da temperança no campo material, ok. O 6 de ouros, ele é muito parecido com a temperança. Ele vem falar de ajuda. Tá. Aqui, ó, 3 de ouros no fundo do deck. Tá, no campo material tá bem tranquilo de explicar aqui. Eu vejo que essa pessoa, ou ela tá se sentindo equilibrada financeiramente, materialmente, ou ela recebeu uma ajuda, ou ela tá ajudando. Existe um equilíbrio aqui entre dar e receber. E no trabalho tem alguém contribuindo com ela. Tem alguém contribuindo com ela no trabalho. Pessoal, para alguns aqui, o grande problema mental dessa pessoa é porque quem contribuiu com ela nos últimos dias para o trabalho foi alguém que talvez ele ou ela nunca pensou que fosse colaborar com ele, com ela, sabe? Sabe assim, quando você pensa que você tem um inimigo dentro de uma empresa, ou quando você pensa que, do nada, né? Do nada você pensa que alguém é seu inimigo. Mas o cara não era seu inimigo. Ele só era quieto na dele. Por isso que a questão mental tá tão desconfortável. Existe um desconforto mental aqui. Parece que o ano inteiro a sua pessoa amada... Pois é, tem muitas leituras que elas se desenrolam só depois, ok? E eu vou ouvindo o que os mentores vão falando, então só dá para encaixar depois. O ano inteiro essa pessoa, ela passou aqui lutando contra alguém, sabe? Pensando que alguém realmente fosse inimigo dele ou dela. Seja no trabalho, seja em casa, ou seja assim na vizinhança. Sabe quando você pensa que você tem um vizinho que é um cara que não tá colaborando com você, que não quer o seu bem, aí chega ali e é aquele cara que te levou, sei lá, pro pronto-socorro. Não tô falando que é isso aqui que tá acontecendo, mas é aquele cara que salvou sua vida. É isso aí, sabe? E no campo mental eu tô vendo que essa pessoa, ela não tá sabendo, ela tá desconfortável, ela tá querendo até fugir da comunidade, do compartilhar, porque materialmente ela foi ajudada por alguém da comunidade dela, da tribo dela, alguém que ela tanto pensou, falou, inclusive, que era inimigo dele, inimigo dela. Caramba, gente. Pancada, né? Que pancada. E aí? Sobre hoje. Tá vendo aqui esse 7 de espadas? Esse 7 de espadas é interessante porque enquanto ele tá vendo lá
Se vem alguém, ele tá caindo aqui na arapuca. Essa pessoa, ela hoje, por isso que tão confuso esse mental. Hoje tem muito uma coisa assim de essa pessoa tomar-lhe uma rasteira. Mas uma rasteira não é negativa, não. É negativa para ela, que ela vai ficar toda desconcertada. Mas é uma lição de vida, isso. No fundo do deck tem o quê? Olha, um mundo. Completa-se um ciclo. A pessoa leva um ensinamento. Isso aqui é um ensinamento. Ensinamento divino para essa pessoa, para ela aprender a não julgar o livro pela capa, para ela aprender a entender, a respeitar os outros como os outros são, para ela parar de falar mal de fulano, beltrano, ciclano, para ela parar de ter, sim, uma pessoa tão competitiva e tão traiçoeira. E eu vejo muito, eu leio muitas parábolas. E eu tô vendo essa pessoa aqui tendo muitos ensinamentos assim, hoje, sabe? Como pequenos trechinhos das parábolas que... Costuma ler parábolas, você? Se não tem esse hábito, comece a ler, que você vai... Toda parábola tem um ensinamentozinho, a moral da história no final. E tem muitas... Não tem um só aqui. Tem várias lições retiradas do dia de hoje. Até porque tem a temperança aqui. Quando tem a temperança na mesa, não é brincadeira. A gente abriu com 4 de paus. A comunidade. A energia do 4 de paus, para mim, representa amor. E a gente está falando aqui de aprender a amar. Aprender a viver. E quem aprende a viver precisa necessariamente aprender a amar. Não a fingir que ama. A amar de verdade. Amar o próximo de verdade. Quatro de paus, clarifica essa leitura, por favor. Espiritualidade, povo cigano, cigana esmeralda, anjos e mentores, meus amigos espirituais. 4 de paus. O 7 de copas, viu como essa pessoa ela vai ficar boladona? Tanto quanto eu fiquei bolada. E o bolado aqui é assim, pensativo, pensativa. Essa pessoa, hoje é um dia para essa pessoa refletir, para essa pessoa pensar, para essa pessoa refletir. Para ela refletir o que ela acha, o que ela pensa, para ela refletir as opiniões dela, os momentos que ela pode dar, sim ou não, as opiniões dela. Opinião não se dá. Opinião não se dá, né? Ninguém te perguntou nada. Opinião não se dá. Quer dar uma opinião, escreve um artigo. Eu vejo que essa pessoa ela passou o ano inteiro aqui dando opiniões, disseminando ódio contra um, contra outro, contra... No entanto, ok, 5 de espadas, pensando que fosse o sertão, né? A roda da fortuna. Mas quem ganha é ele, né? Quem ganha é o todo. Mas quem ganha é ele também, quando ele começa a entender um pouco mais sobre a vida. Tem uma mudança positiva aqui chegando, a roda da fortuna. A roda da fortuna fala que essa pessoa sai de uma energia 5 de espadas, que é uma energia de comparação, competitividade, uma energia mesquinha, para uma energia de 1 grau de consciência elevado. No fundo do deck tem um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é aquela pessoa que aprende a não ter opinião, e sim a executar o bem, o amor. Seis de espadas. Engraçado, tem 5, 6, 7 de espadas.
Engraçado não, né? Nada tá aqui em vão. Tem 5, 6, 7 de espadas, porque é a questão do mental dessa pessoa progredindo, se elevando, entendeu? 5 de copas. Pois é, pessoal, quando você sabe que cai na real, né? Quando você cai na real que talvez você tenha julgado mal por alguns anos ou pelo ano inteiro certas pessoas, a tendência é você se recolher mesmo à sua insignificância, é você ficar bem triste, é você não querer participar de nenhuma festividade, é você entender o quanto você pode ter sido imbecil, mas isso não tira aqui o crescimento dessa pessoa, só é um sentimento mesmo de frustração, um sentimento que vem do ego, porque há uma falta de alegria. Rei de copas, amadurecimento, né? Tá amadurecendo, tá crescendo, tá expandindo. 7 de espadas, o 7 de espadas apareceu aqui no fundo do deck de novo, deixa eu ver com o quê? Com 10 de ouros, pois é. Muitas vezes eu tô vendo aqui que essa pessoa, ela tá entendendo que o ano inteiro ela impediu, ela reprimiu até mesmo o crescimento material dela por conta de maus julgamentos, por conta de confiar em pessoas erradas e por conta de confiar nela mesma, que é uma pessoa estava numa frequência não grata. Agora tá melhorando. 6 de ouros. Rei de espadas. Olha, muito importante. Não só o rei de copas vir para a mesa, como o rei de espadas também. Porque é momento dessa pessoa também manter um discurso muito alinhado com pensamentos coerentes, discursos alinhados com mais bondade, reciprocidade, generosidade, e não porque ele seja bom, generoso, não porque é adequado para a era que nós vivemos, é adequado por tudo que essa pessoa já passou na vida. Uma remodulação que está acontecendo. 3 de copas. 3 de copas. No fim, eu sinto que essa pessoa, ela tem mais motivos para comemorar do que para ficar triste. Até porque errar é humano. Errar é humano, né? Ela não sei quantas vezes ela errou aqui, mas ela tá reconhecendo o erro e eu tô vendo aqui uma pessoa que foi pega de surpresa, recebendo uma bondade, recebendo uma ajuda, recebendo um grande ensinamento de alguém que ele ou ela falou aí por muito tempo que não prestava para nada. Você conhece essa pessoa? A sua pessoa amada é assim? Reclama de alguém ou de algumas pessoas e, no entanto, ela pode errar porque o julgamento dela não é muito criterioso? Hoje tem uma confraternização para ela ir. Muito provavelmente ela vai fugir dessa confraternização. Por quê? Vergonha. Vergonha. Por que a vergonha? Porque ela estava errada sobre alguém. Mas no final, vou te dizer, graças ao todo, graças a deusa, graças a tudo, essa pessoa conseguiu despertar antes tarde do que nunca. Já pensou se ela tirasse aí um recesso pensando ainda do jeito que ela pensava antes? Ninguém merece, né? Onde Santa Sara?
Vamos de Santa Sara aqui para o segundo grupo. Opchasgana. Não me desampare, eu vou pegar 6, tá? Pensamentos e sentimentos, próximas atitudes. Óbvio que o que vier... Eu não vou pegar 6, eu vou pegar 12. Perdão. O que vier para a mesa, eu vou falar para vocês. A chave aqui é importante porque se vocês têm algo a ser resolvido, eu vejo essa pessoa tomando essa iniciativa, se dedicando a isso. Porque ela já está sofrendo bastante com essa situação. Ela quer uma aproximação, ela quer falar com você, ela quer entendimento. Ela não quer mais problemas. Porque quando você sofre, ela sofre também. Quando existem desajustes na vida de vocês, os dois perdem. A carta do ramalhete com a carta da cobra. Eu vejo um desejo ardente dessa pessoa por você. Desejo, paixão, amor, vontade de estar junto. Existe aqui a admiração. A cobra com urso é problema, porque aqui pode ter alguém atrapalhando vocês. Tem aqui alguma espécie de interferência, algum contatinho dessa pessoa. Que a gente tá falando de contatinhos, tá, pessoal? Complexa essa leitura aqui, porque fala dessa pessoa querendo resolver alguma coisa com você, mas ao mesmo tempo ela continua ali com problemas. Continua ouvindo o inimigo. Os pássaros com urso é a pessoa ouvindo o inimigo, ouvindo o ego. Pessoa vaidosa, pessoa orgulhosa, pessoa gosta de ser o centro das atenções. Ela quer chamar a sua atenção de qualquer jeito, fazendo coisa boa ou fazendo coisa ruim. E com certeza aqui é uma pessoa que você pode ter muitos ciúmes dela, mas porque ela desperta, ela quer despertar esses ciúmes, sabe? Ela faz de tudo para mostrar para você. Ela acha que você é, digamos assim, muito que você desperta a atenção das outras pessoas, mas ela quer mostrar isso para você também, que ela desperta o olhar e a atenção das outras pessoas. Problema sério, hein? Problema sério. Vamos lá. Carta do homem, raposa. Carta do sol com coração, caminhos com a criança. Vejo aqui que essa pessoa muito provavelmente está tendo problemas com alguém. Uma terceira pessoa aqui que ele ou ela se relaciona ou se relacionou. E isso aí pode estar sendo motivos de divergência entre vocês dois. Vejo que a sua pessoa amada, por ter o ego bem inflado, alimenta essa situação. Quer deixar você com ciúmes, quer deixar você pensar que realmente as coisas entre ele e essa outra pessoa ainda existe uma possibilidade, e ainda pode existir em alguns casos, pode ter filhos envolvidos aqui no meio. Muito complexa essa situação, porque eu não vejo sentimentos da sua pessoa amada em relação a uma terceira pessoa.
Pelo contrário, eu vejo ele muito focado em desejo, sentimento, desejo, paixão, amor por você. Mas falta aqui o respeito, porque talvez ele não entenda, né, que ele alimentando essa cadeia todinha aqui tóxica é falta de respeito. Então existe aqui uma infantilidade, uma imaturidade, uma toxicidade que está sendo seguida, um padrão tóxico pela sua pessoa amada. Ela pensa sempre em virar a chave dessa situação, mas está muito impregnado nele ou nela. E essa é a situação atual de vocês, como essa pessoa pensa em agir. Essa pessoa ela tem muitas instabilidades, dúvidas, caminhos com criança, o plano não está concreto, como agir, ela não tem planos concretos em relação a vocês dois. Ela sabe que ela tem sentimentos, ela sabe que alguma coisa tem que mudar, ela sabe que ela precisa se dedicar, mas ela também precisa de validação. E alimentar essa situação que eu falei para vocês traz para ela validação. É isso? Se for isso, escreve aí no campo dos comentários, é isso que eu tô vivendo. Tá bom? Se não foi isso, meu amor, saiba que pega a parte que essa pessoa ela tem sentimentos e que as próximas atitudes ainda não estão planejadas. Existe aqui uma falta de direcionamento por parte dessa pessoa, apesar de ter bons sentimentos. E pega a mensagem de Dona Pombagira aí. Laroia, moça bonita, por favor. A força está em mim. A rosa é bela porque aceita seus espinhos. Não se desculpe pelas suas imperfeições, pois elas que fazem a sua essência única. Mostre a sua força e a sua delicadeza, pois ambas consistem e tornam você um irresistível. Pois ambas coexistem e te tornam irresistível. É isso, queridos. Escreva aí, a força está em mim. A força está em mim. A força está em você, homem e mulher de poder. Aceite suas imperfeições. Curta, comenta, compartilha o vídeo, hype o vídeo. Se não for inscrito e inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua amizade. Op, tchau, Rio.